Olá, boa noite. Seja bem-vindo a essa live. Hoje o nosso quinto dia de propósito de oração e jejum. E nós estamos aqui. Ontem nós não tivemos a live, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp estavam com problemas e a gente resolveu de não fazer ontem a live. Vamos fazer hoje, pela graça e misericórdia do Senhor. E hoje o nosso tema vai ser a oração. Nós falamos sobre o jejum, nós falamos sobre o louvor e agora nós vamos falar sobre a oração. E para isso, daqui um pouquinho, eu quero convidar você a ler conosco Mateus capítulo 6 e o verso 9 a seguir. Mateus capítulo 6 e o verso 9 a seguir. Seja muito bem-vindo, Deus ricamente abençoe a tua vida. Nós estamos aí nesse propósito, jejuando, orando, para que haja rompimento. Eu não vou aprofundar muito hoje sobre a oração de rompimento. Eu vou falar sobre a oração, porque essa deveria ser uma prática comum nas nossas vidas, né? A oração. E para isso nós vamos estudar a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, que inclusive praticamente todos os cristãos usam, né? Mas nós vamos nos aprofundar um pouco nela, vamos explicar o significado dessa oração e o que ela traz à nossa vida, certo? Não é com isso que nós devemos rezar, nós devemos orar. É um pouco diferente, né? Nós pegarmos aqui, Pai Nosso, está no céu, e isso ficar uma repetição, isso é uma reza, a gente está rezando. Mas agora, quando nós colocamos em prática a oração, aí sim ela se torna diferente. Nós usamos ela como uma base para nosso momento de estar conversando com Deus. E nós vamos usar a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Nós encontramos de Mateus, capítulo 6, o verso 9 em diante, e nós vamos ler e vamos meditar um pouco nessas palavras. Vamos lá. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está ensinando os discípulos uma série de doutrinas, de ensinamentos, está passando aos discípulos esses ensinamentos e ele traz essa oração como um modelo, está ensinando os discípulos como orar no individual e no coletivo. Essa oração ela tem muito significado para nós, porque nos ensina como chegarmos à presença do Pai, como chegarmos diante do Pai. E para nós chegarmos diante do Pai, nós precisamos fazer algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos fazer, quando Jesus, nos versículos anteriores, está dizendo, olha, vocês, quando vocês orarem, vocês não fazem como os hipócritas, que eles vão nas praças, na beira do caminho, e ficam fazendo orações para que todo mundo veja. Versículo 5 diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas.
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Primeira coisa, nossa oração não é para que os outros vejam que nós sabemos orar, ou que nós estamos orando. Não. Nossa oração é um momento de intimidade com Deus, um momento de comunhão com Deus. Mas então eu não devo orar em público? Deve, mas não para que os outros vejam que você está orando. Você deve ter o teu momento a sós, o teu momento de intimidade com Deus. Você e Deus e mais ninguém. E é isso que Jesus está ensinando. Vocês não vão lá na rua mostrar para todo mundo que vocês estão orando, que vocês são crentes, que vocês creem em Deus. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Vocês não façam isso. Isso é hipocrisia. É querer aparentar algo que você não é. Hipocrisia, o termo hipocrisia vem de Hipócrates. Hipócrates foi um dos pais do teatro. Não é? E o que é isso? Quer dizer que quando Hipócrates se apresentava, ele fazia máscaras parecidas com pessoas conhecidas. Por exemplo, ele fazia uma máscara de Nero, ele fazia uma máscara da mulher de Nero. Não foi no tempo de Nero, mas vamos dizer assim, de um César, né, de um czar, do rei de Roma. Ele usava e fazia encenações, fazia uma comédia daquilo. É como hoje você vê em alguns programas de comédia, eles usando aí a figura do presidente da república, essas coisas assim. Então, Hipócrates, eles usavam máscaras, né? As máscaras eram seguradas assim com uma haste e apresentavam, representavam. Esse era Hipócrates. Ele era o cara que fazia teatro, não é? Com máscaras. Então, hipocrisia vem disso, de Hipócrates, ou seja, hipocrisia é usar máscara, querer mostrar algo que você não é. É fazer um teatrinho. Em outras palavras, é isso, fazer um teatrinho, né? E então, Jesus está dizendo, ó, vocês não podem fazer um teatrinho aí mostrando para todo mundo que vocês estão orando. Não, não, não. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, vocês não devem fazer isso para os outros ficarem vendo. Não. Porque esses que fazem essas coisas, eles já receberam a recompensa deles. Ah, lá o cara está orando, show de bola. Não é isso. E aí Jesus diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Primeira coisa, então, na oração você tem recompensa de Deus. A tua oração em secreto com Deus, na tua intimidade com Deus, produz recompensa da parte de Deus. Se você ora para os homens, diante dos homens, para que os homens vejam, você vai receber recompensa da parte dos homens. Agora, se você quer recompensa de Deus, você deve ir na presença de Deus orar. Aonde? No secreto. Eu aprendi com o meu apóstolo e pastor, o apóstolo Marcos Fernando, ter um lugar específico para orar, um lugar de oração, um reservado de oração. Quanto tempo? O tempo que você acha necessário para estar em comunhão com Deus. Quanto tempo você acha que é necessário? Quanto tempo você acha que seria bom estar com Deus? Eu gostaria de estar 24 horas com Deus. E você tira 10 minutos pelo menos para isso? Será que eu faço isso todos os dias? Tiro esse momento de oração, de adoração, de buscar a Deus, ter a minha intimidade, eu e Deus? É uma pergunta. Mas nós temos que ter um lugar especial, um lugar, não digo especial, mas um lugar onde eu posso estar ali a sós com Deus.
E nós fizemos aqui, onde eu estou agora, é uma sala bem ampla, né? E aqui nós temos tirado tempos para ficar com o Senhor nesse lugar, depois que aprendemos, e agora estamos transmitindo, repassando isso. Tenha um lugar para estar a sós com Deus. Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a porta, tá? E ora em secreto, e o teu pai que vê em secreto vai te recompensar. Então, quando você faz isso, Deus tem uma recompensa para ti. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Outra chave para entrarmos na presença de Deus. Primeiro, então, para entrarmos na presença de Deus em oração, nós temos que estar reservados, não sermos hipócritas querendo aparentar santidade, não. Nos achegarmos humildemente na presença de Deus em secreto. Segunda coisa, não ficar repetindo as mesmas palavras. Tem pessoas que só rezam o Pai Nosso e outras rezas. Isso seria uma reza, é isso que eu quero colocar, é uma reza. Ficar repetindo sempre a mesma coisa é uma reza. Tem os credos, alguns, né, atos de confissão, né? Enfim, o próprio Pai Nosso, se só repetir aquilo, ele não vai produzir algo a você. Jesus está dizendo que você não deve ficar repetindo as mesmas palavras sempre. Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Não, nós devemos todos os dias sim entrar na presença de Deus e pedir perdão porque nós somos falhos. E se nós não falhamos no falar, a Bíblia diz que nós somos varões perfeitos. O apóstolo Tiago escreve que aquele que não tropeça no falar é varão perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Então, nós somos falhos e falhamos todos os dias. Nós tomamos decisões erradas, nós temos atitudes que são erradas e sim, nós devemos pedir perdão todos os dias, mas não ficar na repetição, sempre repetindo aquelas mesmas palavras toda a vida, né? Sempre, não. Ficar repetindo o Pai Nosso, não, isso não. Jesus disse não, vocês não façam isso. Vocês não façam isso aí. Isso aí não vai produzir nada. Você não vai ter recompensa disso. Porque é algo decorado. Eu conheço pessoas que elas citam o Salmo 91 à risca. Toda vez que vão orar, elas... Né? Aquele que habita... Beleza. Mas isso é uma repetição. Não é para decorar a Bíblia. Claro, quanto mais versículos nós pudermos decorar, melhor. Quanto mais nós soubermos da Bíblia, melhor. Mas agora, o Salmo 46 também é muito citado, né? As pessoas citam todo ele. Mas eu quero o que Jesus disse, olha, vocês não fiquem repetindo a mesma coisa, não usam vãs repetições para pensar que Deus vai ouvir isso. Não. Agora, o próximo passo, ele diz assim, não sejam, ou seja, ele ainda continua o assunto, não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, se eu ficar repetindo, Deus, eu preciso disso, Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus me dá isso. Deus sabe o que tu precisa. Então você pode pedir uma vez e pronto. O problema é que nós fomos criados por pais carnais, pais humanos. E os nossos pais humanos, como homens, falham. Ou esquecem, ou não cumprem o que prometem. Alguns pais, pensando que estão nos protegendo, mentiram para nós.
para que nós fizéssemos alguma coisa boa, teoricamente boa, né? Eles mentiram, dissimularam, mas o nosso Pai Celestial, ele não é assim. Ele sabe o que eu preciso e ele quer me dar. E se ele quer me dar isso, eu preciso confiar nele que ele vai me dar. E nós, depois de adulto, nós não conseguimos mais depender. Adão, quando ele foi criado e posto no Éden, ele dependia em tudo de Deus. Quando Adão nomeou os animais, Adão não simplesmente os nomeou da sua própria mente, da sua própria cabeça, não. A Bíblia diz que Deus todos os dias vinha conversar com o homem, pela viração do dia. Conforme o dia ia passando, Deus vinha conversar com o homem. Não era assim um momento único no dia. Às vezes Deus vinha mais que uma vez no dia conversar com o homem. Deus vinha várias vezes conversar com o homem. Então, nesse vir conversar com o homem dependia de Deus e conversava com Deus. Que nome eu posso dar a esses animais? Deus não dizia, dá esse nome. Mas Deus direcionava, o que tu acha, Adão? Que nome seria propício para esse animal de 6 patas que salta? E ele é verde e não é marrom igual ao outro. Na nossa língua portuguesa nós chamamos o marrom de grilo, né? Porque ele é um pouquinho menor e tal. Mas o verde é gafanhoto. Pois é, Deus. Aquele é o grilo, né? Eu já tinha nomeado esse aqui. Eu vou dar o quê? Grilo Master, Super Grilo, né? Porque é maior e é verde, né? Coisa mais linda e parecido com a grama até. O que eu posso dar para esse aí? Mas Grilo 2. E aí eu imagino assim, né? Como se eu estivesse conversando com o meu filho. Cara, eu te dei criatividade, eu te passei. Grilo 2 é uma, né, a repetição do grilo, porque é o grilo maior e tal. Que tal o gafanhoto? Sabe que é um bom nome? Então eu creio que isso havia entre Deus e Adão. E Adão dependia de Deus. Nesses diálogos, Deus levava a inspiração a Adão. Certo? Porque Deus é um Deus criativo e inspiracionista. Deus inspira, traz inspiração a nós. Ele nos traz inteligência, nos traz poder criativo. Não pense que dessas tecnologias aí não tem o dedo de Deus por trás. Mas porque o fulano é usado tal coisa para isso, tal coisa para isso. É usado porque o homem faz mau uso daquilo que Deus nos deu para ser uma bênção na nossa vida. Se eu faço mau uso de um carro e ando mais rápido do que deveria, estou fazendo mau uso dele. Se eu provocar um acidente, eu posso prejudicar alguém, como posso me prejudicar a minha família, prejudicar outras pessoas. Mas aí a culpa é do carro, porque foi criado e é muito ligeiro. Não, eu é que fiz mau uso da tecnologia. O carro não deixa de ser uma tecnologia. Porque os caras, o violão, né? Tem pessoas assim que uma vez eu ganhei uma decepção muito grande por causa do violão. E eu toco, não toco, mas faço de conta que toco. Né? E porque o violão era coisa, né, me disseram, né? Era coisa de vagabundo, né? Rapaz. Porque quem tocava violão no tempo dos da roça, né? Tinha os dedos duros, assim, né? De trabalhar no machado, no arado, né? Então eles não conseguiam tocar. Então era só vagabundo, em outras palavras, que podia tocar violão, né?
E aí alguns ainda inventaram umas músicas que não são louvor a Deus, mas agora eu vou desmerecer o violão, que eu gosto, principalmente, eu pessoalmente amo o violão. Eu vou dizer que não, o violão, mas Deus deu o poder de criar a criatividade, alguém fazer um violão, para quê? Para nós adorarmos a Deus. Então, nós temos isso, essa criatividade veio de Deus e toda a tecnologia, tudo que o homem criou ou inventou, vamos dizer assim, tudo que o homem inventou, Deus estava por trás disso, trazendo inspiração a essas pessoas, mesmo que algumas não conhecessem a Deus assim, porque até hoje na live do apóstolo ele falou sobre Ciro, né? Ele chama Ciro meu ungido, meu servo. E Ciro não conhecia Deus, Ciro não era um rei de Israel. Ciro era rei da Pérsia e da Média, que foi o povo que tomou Babilônia. Então Israel, os judeus e os israelitas, eles eram escravos de Ciro. Mas Deus chama Ciro de meu servo, que vai fazer tudo o que eu determinei, toda a minha vontade. Veja bem, e ele não conhecia Deus. Agora voltando aqui, Deus sabe o que nós precisamos. Mas então, como é que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou, se Deus sabe? Eu tenho que colocar na presença de Deus. E esperar. Não quer dizer que eu não deva lembrar a Deus, mas agora ficar, Deus, eu quero um carro. 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 Eu não tenho carro. Deus, eu quero um carro. Eu quero minha casa, eu quero minha casa. Não. Se um filho teu, agora eu vou perguntar, eu tenho os filhos. Se o filho teu fica insistindo e tu tá ali ocupado, não que Deus esteja, nunca tenha tempo para você, mas nós não somos onipresentes. Então, e o filho fica ali, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso, pai. Tá, o pai já ouviu. O pai vai te dar calma, espera. E aí nós ficamos ali na presença de Deus. Eu quero. Ah, Deus, eu quero. Em nome de Jesus eu quero esse carro, Deus. Eu quero. Não precisa isso. Não precisa ficar repetindo sempre isso para Deus. Quando tu for orar, é um ato de comunhão com Deus. É um ato de comunhão com Deus. E quando comunhão com Deus é estar na presença dEle. Estar na presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Entrar na presença de Deus. E desfrutar da presença dEle. Então, Jesus agora dá a oração modelo, que foi o que nós lemos. Vocês orem assim. Primeira coisa que Jesus disse. Então, antes de entrarmos na oração que Jesus disse, vou recapitular. Não é para ser hipócrita e orar para os outros verem, mas é para ir no secreto e conversar com Deus. Segunda coisa, não é para ficar repetindo, ficar ali todo o tempo. Tu ficou 10 minutos só falando a mesma coisa. Eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro. Não. Quero uma casa. Quero um marido, quero uma esposa, quero uma esposa. Não, calma. Calma o teu coração. Tu é para entrar, agora Jesus vai mostrar. Vocês vão fazer dessa forma. Pai nosso que estás nos céus. Primeira coisa, Jesus disse assim, chama Deus agora de uma palavra que até o presente momento se tornava estranha, porque o povo conhecia Deus como Elohim, o Altíssimo, aquele que está lá em cima. O povo conhecia o Yehová, Jeová, Javé, depende muito da tradução, como as pessoas pronunciam, mas aquele que se manifestou a Moisés dizendo, eu sou o que sou, diga que o grande eu sou falou contigo, né? Yehová, Javé e assim por diante. Jeová, né? Javé, alguns chamam, né?
Senhor, algumas traduções tem. Bom, não importa. Eles conheciam o Deus de longe, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo e assim por diante. Agora, Jesus vem e diz assim: Pai, Pai. Agora, Deus não é aquele de longe, é aquele perto. Pai. Isaías disse assim, olha, Deus falando através da boca de Isaías, ele diz assim, olha, os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Quando Jesus vem, ele não leva em conta isso, não. Ele tira isso do meio. Jesus derrama o seu sangue e com o seu sangue ele nos purifica dos nossos pecados. Agora os nossos pecados não fazem mais separação entre nós e Deus, então agora ele se torna nosso Pai. Pelo sangue de Jesus nós somos adotados como filhos. E aí nós temos um Pai. E ele diz assim, Pai, Abba, aquele que está pertinho. Nosso. Ele não é só meu Pai. Ele é Pai de todos quantos crerem em seu Filho. João capítulo 1 diz que ele veio para os que eram seus. Jesus veio para os que eram seus e os seus os rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, falando de Jesus, ele deu-lhes, ou seja, eu recebi Jesus na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Não adianta só Senhor, não adianta só Salvador, melhor dizendo. Meu Senhor também. Aceitei Jesus como meu Senhor. Os princípios que ele ensina eu tenho que procurar praticar e colocar cada vez mais em prática. Meu Senhor e meu Salvador. João diz assim, no primeiro capítulo de João. Ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há um poder. Poder é dunamis, é força, é explosão, carga explosiva. De ser feito filho de Deus. Então, quando Jesus diz assim, Pai, quando Jesus diz Pai, ele está dizendo, tem alguém bem pertinho de mim, alguém que eu posso confiar, alguém que eu posso contar os meus fracassos e alguém que eu posso contar as minhas vitórias. Eu tenho um amigão, meu Pai. E ele diz nosso, não é só meu e não é só seu, é nosso. Todos quantos receberam Jesus, ele é nosso Pai. Certo? E diz mais que está nos céus. Deus, ele habita num alto sublime trono. Também está lá no livro de Isaías. Mas também habita com o que é quebrantado e humilde de coração. E um espírito humilde Deus não despreza. Então Deus habita lá nas alturas. Mas ele habita naquele que se quebranta e diz, eu não mereço, mas tu é meu Pai. Por Jesus Cristo tu é meu Pai. E aí ele vem habitar em mim. Ele diz então, Pai nosso que está no céu. E ele diz, santificado seja o teu nome. Agora entra aqui um pouco de louvor, de adoração. Que o teu nome seja engrandecido, santificado. Teu nome seja separado de outros nomes. A palavra santo quer dizer puro, separado, incorruptível, imutável, inigualável. Isso é santo. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Mas
na oração diz assim, santificado seja o teu nome, ou seja, teu nome seja diferenciado entre muitos nomes. E aí ele diz assim, venha o teu reino. Venha o teu reino. Agora, nós temos que entender o seguinte, se Jesus está dizendo assim, venha o teu reino, quer dizer que Deus tem algo a estabelecer. Deus tem a soberania em algo, que deveria ser as nossas vidas primeiro, porque se Ele é nosso Pai, nós somos seus ministros e como seus ministros nós temos que estabelecer o seu reino na terra. Deus conta conosco para estabelecer o seu reino na terra. Ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui está. Às vezes você fica pedindo aquele carro azul do modelo tal. Vamos pegar um carro top aí. Um Cruze, né? Um Cruze azul. Deus, eu quero um Cruze azul. Eu quero um Cruze azul. Tá. Aí você, além de estar só repetindo a mesma coisa, você não sabe se é da vontade dele ele te dar um Cruze. E se ele tem uma Hilux vermelha para te dar. Né? E tu tá pedindo um Cruze, que é a metade do preço de uma Hilux. Agora, se você sabe a vontade dele, aí é diferente, né? É por isso que seja feita a tua vontade. Porque a vontade... Lembra que eu falei no primeiro vídeo, no segundo vídeo e no terceiro vídeo, existe uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, certo? Quando nós estamos dizendo assim, seja feita a tua vontade, ou seja, eu quero entrar na perfeita vontade, aquilo que tu desenhou para mim. Às vezes eu quero ser um arquiteto, eu queria ser contador, tá? Eu estava estudando, fiz 4 semestres de contabilidade. E Deus diz assim, tu vai ser pastor? Eu te chamei para pastor? Não, mas eu quero ser contador, porque contador ganha bem. Nunca vi um contador decente, claro, né? Um contador formado e mal financeiramente. Eu quero ser contador? Não, te chamei para pastor. O que aconteceu? Tive que desistir da faculdade de contabilidade. Simples. Ele tem uma perfeita vontade. Dentro desse plano, agora que eu estou andando no plano, na vontade dele, eu não estava querendo fazer a vontade dele. Se eu voltar um dia a fazer contabilidade, não é para ganhar dinheiro, é para ter conhecimento. Mas não fui chamado para isso. Não é esse o meu chamado. Então, quando eu oro isso, eu estou dizendo assim, Deus, qual é a tua vontade para mim? Seja feita a tua vontade. Eu tenho que saber qual é a vontade dele para mim dizer isso. É como eu falei de você pedir um Cruze azul e Deus quer te dar uma Hilux vermelha. Tu acha que tu vai ganhar o Cruze azul? Até pode, pela insistência, né, de tanto importunar. É que nem criança pequena, né? Do inverno pedindo picolé e quer picolé, até que o pai dá, daí a criança fica doente. É complicado, né? Mas Deus tem uma perfeita vontade. E nós temos que andar nela. Procurar estabelecer a vontade dele. Se nós queremos que venha o reino dele, nós temos que querer a vontade dele na nossa vida. Isso muda. Estamos falando de rompimento. Nós temos que romper com o nosso eu. Vencer a nós mesmos. Jesus disse assim, olha, se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Pois quem perder a sua vida, achá-la, e quem ganhar a sua vida, perdê-la. A cruz é sinal de sacrifício, tá?
A cruz é um sacrifício. E Jesus disse assim, olha, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Venha atrás de mim, venha após mim. Porque, veja bem, olha o sacrifício que Jesus fez. Jesus só não fez só o sacrifício de morrer na cruz. Jesus era um com o Pai no céu. Jesus já existia antes de nascer na terra. Os homens não. Os homens nasceram, eles não existiam. Antes de nascer, nós não existíamos. Nós passamos a existir no momento que nossa mãe nos concebeu. Nós passamos a existir. Agora, Jesus já era antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ele, se manifestando a João em Apocalipse, ele diz, eu sou aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Então Jesus era antes, ele só veio habitar em um corpo. E para isso ele precisou de uma mulher, mas ele veio habitar em um corpo carnal. Mas Jesus já existia antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. Então Jesus era um com o Pai. O apóstolo João diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, tudo o que foi feito ele estava junto. Então ele era Deus e estava com Deus, Jesus já estava. E aí nós dizemos assim, ele diz assim, olha, se negue. Então Jesus deixou a sua glória, ele deixou aquele estado maravilhoso de ser adorado para descer à terra, viver como um homem, se tornar um adorador, não de si mesmo, do Pai que ficou no céu. E ensinar a nós o caminho que nós devíamos fazer. Então o maior sacrifício, eu não posso crer que foi a cruz. O maior sacrifício foi Jesus se despir da sua glória no céu, se tornar semelhante ao homem. Esse, para mim, creio eu, que foi o maior sacrifício. E nem o morrer na cruz foi o maior sacrifício. O maior sacrifício ainda agora, antes nós estávamos orando e escutando o louvor de Fernandinho para sempre, e ali ele diz assim, a treva ele baixou. Jesus foi a um lugar de trevas que nós, como filhos de Deus adotados, não iremos. Mas Jesus experimentou perder a comunhão com Deus. Em toda a eternidade no passado, Jesus nunca havia perdido a comunhão com Deus. Isso foi o maior sacrifício de Jesus, perder a comunhão com Deus por um breve tempo, porque ele tomou sobre si o meu pecado. O teu pecado e o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E diz o profeta Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Mas ele sofreu um horror de trevas. Então, o maior sacrifício não foi morrer na cruz. Eu creio que os dois maiores sacrifícios de Jesus foram descer do seu lugar de honra, despir-se da sua glória e depois perder a comunhão com o Pai por um breve tempo. Porque o pecado traz a separação de Deus. E se o meu pecado estava sobre Jesus, Jesus experimentou estar separado de Deus. Experimentou trevas que nós, como cristãos que procuramos servir Jesus, nunca iremos enfrentar. E ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando Deus diz isso, quando Jesus diz isso, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus,
no céu a vontade de Deus já está estabelecida. Lembra que eu falei de você pedir um Cruze azul e Deus quer te dar uma Hilux vermelha, certo? No céu, essa Hilux já existe para ti. Quando você está orando e dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade na terra como no céu, é porque lá já está estabelecido. O que nós temos que fazer? Romper com o que está impedindo a terra de receber isso, de você receber isso. Isso é o poder da oração. Estabelecer a vontade de Deus na terra. Quando Deus criou Adão, Ele o criou para ser feliz, ser bem-sucedido em tudo que fizesse e governar. Deus deu autoridade a Adão. Deus disse, olha, eu vou te dar governo sobre os animais do campo, os animais selvagens, os animais aquáticos, sobre as aves no céu, sobre a terra, eu te dou autoridade. Sujeita tudo. Tudo é teu. Aí Adão, pelo pecado, entrega a outro esse governo. Então Adão perdeu o governo e passou de senhor a escravo. E quando Jesus vem e nos salva, Ele nos passa de escravos a senhores. Se nós somos filhos do rei, nós somos o quê? Príncipes. E se Ele é Senhor, nós somos também senhores. Não com a mesma autoridade, é claro. Debaixo da autoridade dEle. Então, tudo que Adão perdeu é nosso. Jesus nos restituiu. Ah, eu estou enfermo. Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Está sobre Jesus. Jesus levou para que nós fôssemos sarados. Havia uma mulher que sofria 18 anos, ela era corcunda. E Jesus estava ensinando num sábado na sinagoga. E ele olhou para aquela mulher e ele disse, estás curada, mulher. E aquela mulher ficou curada. Ela era escrava daquela enfermidade. Como assim escrava? Porque quando os homens religiosos se levantam, o religioso sempre vai contra o profético. Quando os religiosos se levantam, só um pouquinho, aí a minha rinite me ataca e começa a me comichar o nariz. Quando os homens vão dizer para aquelas pessoas, olha, 6 dias tem que vocês podem ser curados, hoje é sábado, não vem aqui para ser curado no sábado, vem os outros dias da semana, porque eles guardavam o sábado. Jesus disse assim, hipócritas, olha aí, ó. Outra chave, ó. Ele diz assim, seus hipócritas, vocês não vão no sábado, desprendem o jumento ou o boi de vocês e levam para ir tomar água e depois traz de novo para a estrebaria. Não convinha que eu libertasse essa mulher que 18 anos estava escrava dessa enfermidade? Jesus cura nos dias de hoje, sim. Ou e se cura. Jesus faz milagres hoje ainda assim. Jesus liberta ainda assim. Ou sim. Jesus faz milagres, sim. Se estabeleça a tua vontade como é no céu. Se estabeleça a tua vontade como é no céu. Se estabeleça a tua vontade como é no céu. É isso que Jesus está dizendo. A vontade de Deus não é que nós sejamos miseráveis. A vontade de Deus não é que nós estejamos endividados. A vontade de Deus não é que nós
estejamos enfermos. A vontade de Deus não é que nós estejamos enredados. A vontade de Deus é que nós sejamos senhores. A situação não pode mandar em nós. Nós temos que ter autoridade sobre a situação, dizer, eu estou nessa situação, mas ela não me governa. Seja feita a tua vontade como é feita no céu. Se estabeleça na terra o que já está estabelecido no céu. Se estabeleça na terra o que já está estabelecido no céu. Tu já estabeleceu no céu, tu já determinou. O salmista diz assim, que todos os meus dias foram contados, estão escritos no livro. O salmista já sabia, já conhecia que Deus tinha uma vontade perfeita para ele. Ele queria que essa vontade se estabelecesse na vida dele. Quando você começar a caminhar para o lado da vontade de Deus, quando você começar a seguir a vontade de Deus para a tua vida, daí sim você pode dizer, olha, tua vontade está sendo feita. Às vezes Deus usa alguém para falar com você, o próprio Espírito Santo para falar com você, olha, faz dessa forma. É assim que deve ser feito, você não faz. Mas Deus nos ensina, faça a tua vontade, Senhor, não a minha, a tua vontade, Senhor. Por favor, Senhor, faça a tua vontade. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu hoje quero o que é meu, Senhor. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você pode pedir para Deus o que te pertence no dia de hoje. Dá o que eu preciso hoje. Hoje eu preciso honrar com tal coisa. Me dá. Claro que você não vai se aliviando agora e fazer uma dívida de 100 mil e chegar no dia de pagar, você vai dizer, Deus, eu quero. Não. Deus não compactua com o pecado e com a leviandade. Mas agora você fez de boa fé, instruído por Deus, dirigido por Deus, você diz assim, Deus, eu preciso hoje. O que é meu por direito, a minha porção diária, eu preciso hoje. Não é para amanhã, eu quero a de hoje. A de amanhã é a de amanhã. Dá o que é meu hoje. E devemos aprender a administrar aquilo que Deus nos dá. Perdoa as nossas dívidas. Me perdoa, Senhor, eu falhei, tá? Eu fiz isso errado, eu gritei com meus filhos, eu xinguei a minha esposa, me perdoa, Senhor. E aí diz mais, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E quando você é ofendido, e quando você é confrontado, quando você se sente magoado, você perdoa? Quando alguém deve alguma coisa para você, você perdoa? Mas você quer o perdão. Quando alguém falha com você, você perdoa? Quando alguém falha conosco, nós devemos perdoar. Porque é isso que nós queremos de Deus, que Ele nos perdoe. E Jesus está nos ensinando a praticar isso. Olha, Senhor, eu perdoo lá o fulano, fez isso comigo, fez aquilo. Eu perdoo ele, sim, a fulana, eu perdoo, eu libero essa pessoa, eu libero. Eu libero o perdão para essa pessoa.
E aí você diz assim, olha, me perdoa, Deus, porque eu perdoei. E aí diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. No momento difícil, na hora da adversidade, sabe, eu iniciei esse propósito porque se eu estou num propósito de rompimento é porque eu quero romper com algumas coisas, certo? E eu iniciei esse propósito de rompimento com base em uma necessidade. Eu preciso romper com alguma coisa, certo? E aí a tentação vem, a provocação vem, não é? Aí você olha, não está acontecendo o que eu estou pedindo, mas eu sei, porque eu já fui instruído e já transmiti isso, que aonde existe um gigante, ali existe um tesouro. E eu tenho que tomar posse desse tesouro, eu tenho que vencer esse gigante. E o gigante é essa tentação. Não pensa você que a tentação é aquelas coisas que... É também, tá? Mas existem outros tipos de tentação. O dinheiro também é uma tentação. E as pessoas não cuidam isso aí. O dinheiro também escraviza. Sim, o dinheiro também escraviza. Não é só uma doença que escraviza. Não é só o vício do álcool que escraviza. O dinheiro também escraviza. Você trabalha mais para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Você está sendo escravo dele. Uhum. O dinheiro também. Então, quando nós queremos romper nessa área, o que nós fazemos? O que vai acontecer quando eu quero romper com um gigante, que é a falta de recurso para mim colocar em prática aquilo que Deus desenhou para mim? O que acontece daí? É uma tentação. E aí diz assim, não nos deixe cair em tentação. Senhor, não deixa que eu seja enganado por isso aí. Livra-me do mal. Abre os meus olhos para que eu veja, para que eu não caia em erro, para que eu não faça as coisas erradas, que eu não seja precipitado. É isso que está dizendo. Muitos acham que a tentação é para o homem, né? Aquela coisa assim, né? Não é só isso, não. Essa é uma das tentações. Existem muitas outras. Sim. Às vezes você está na rua, né? Principalmente agora os jovens são atacados nisso, né? Dá um tequinho aí e tal. Não, nunca usei isso. Não, então experimenta. É uma tentação. Aí você ora e diz, Deus, me livra disso. Quando me oferecerem, eu preciso de força. Aí você não está conseguindo honrar com teus compromissos. A primeira coisa que você pensa, eu vou lá no banco, vou pegar um financiamento. E aí você calcula, eu vou pegar, vamos dizer que é 10 mil. Vou pegar 10 mil emprestado, vou pagar todas as minhas contas. Só que eu vou ter que pagar 18 a longo prazo. Deus, me dá sabedoria. Onde é que está o meu recurso? Onde é que está o que eu preciso, Deus? Não me deixa cair nessa tentação. É muito legal eu chegar lá, passar o cartão, tirar os 10 mil, mas depois eu sei que eu vou ter que pagar. E será que eu vou ter para pagar, Senhor? Livra-me desse mal. O banco nos escraviza também e nós fomos chamados para sermos livres. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja bem. Quem reina? Deus, o Pai.
Quando nós dizemos assim, Pai, tu reina para sempre, tu reina para sempre. Quer dizer que nada foge do controle dele. Tudo está no controle dele. Ah, mas lá o fulano está fazendo isso, lá os servos do inimigo estão fazendo aquele monte de coisa. Deus reina sobre isso. Deus deu várias nações para Israel desapossar. De lá viviam gigantes, lá viviam bruxos, lá viviam feiticeiros e tantas outras coisas. Eu não quero falar mal dessas pessoas, mas haviam muitos deuses. E 2 homens apenas confiaram que Deus iria lhes dar poder para vencer os gigantes que lá habitavam. E esses passaram o Jordão e introduziram uma nova geração inteira. Nem Moisés entrou na terra. E esses 2 que eram jovens na época, Josué e Caleb, entraram. E não só entraram, fizeram com que o povo tomasse posse, toda uma geração nova tomasse posse, e eles mesmos tomaram posse daquilo que Deus lhes deu, porque eles confiaram que o reino era de Deus. O poder, a palavra poder, no grego significa dunamis, da onde vem também a palavra dinamite. É uma carga explosiva, uma força explosiva. É algo que vem com ímpeto. E o rompimento também precisa de força. Às vezes de uma explosão para que se rompa com ataduras. Então ele é a fonte. Por isso que nós devemos aprender a orar. Nós temos que entender que Deus é a fonte da nossa força, do nosso poder. O salmista diz que uns confiam em carros, outros confiam em seus cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Davi diz assim, o Senhor me adestra para a guerra, a ponto de que eu pude entesar um arco de bronze, não era de madeira, era um arco de bronze. Outro salmo diz que o Senhor jarreta os carros e os seus cavalos. O Senhor é aquele que tem força. E ele diz também, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte, falando de si mesmo. Dizendo assim, Deus dizendo assim, maldito o homem que confia na sua própria capacidade. E que confia na força do seu braço para adquirir as coisas. Mas também diz assim, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e põe nele a sua esperança. Porque Deus tem poder para nos fazer vencer. Se nós somos vitoriosos é porque Ele tem poder para nos dar. E a glória é um lugar de destaque, é um lugar elevado, é um lugar de honra. E diz que dele é o poder e a glória. Dele é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então é isso, tá? Alguns passos da oração, como nós devemos chegar na presença de Deus. Primeiro, não sermos hipócritas e mostrarmos para os outros que nós sabemos orar, né? Às vezes acontece, né? De pessoas quererem mostrar que sabem, né? Usam palavras difíceis, palavras bonitas. Senhor, estamos aqui nesses conclaves para enaltecermos a tua magnitude, soberania, poderio, majestade, honradez. Tudo bem, mas não está orando para Deus. É isso que Jesus está dizendo. Não faz isso. Vai no teu quartinho lá, né? Primeira coisa, não seja hipócrita, não precisa orar na frente dos outros.
Se você foi chamado para orar por alguém, é diferente. Se você foi chamado para orar por pessoas, né? Interceder por pessoas é uma coisa diferente. Agora, quando se fala em comunhão com Deus, aí é no quarto, no secreto, separar um lugar para ter um encontro diário com Ele. E ali Ele vai te recompensar. Terceira coisa, né? Primeira coisa então, não ser hipócrita na oração. Segunda coisa, ter um lugar reservado para ti e para Deus. Terceira coisa, não ficar repetindo. Não repita sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Sempre as mesmas palavras. Ah, essa oração aqui ontem quando eu fiz, eu cheguei na presença de Deus e hoje eu vou fazer a mesma. Não vai dar certo. Outra coisa, importantíssima, importantíssima. Entenda que Ele é Pai. Entenda que Ele é um Pai coletivo, não é um Pai apenas de um qualquer. Quando Jesus diz assim, Pai Nosso, Ele não estava dizendo assim, meu Pai. Ele está dizendo nosso. Qualquer pessoa que crê em Jesus, que põe a sua confiança no sacrifício de Jesus, que o recebeu como Senhor e Salvador, tem essa oportunidade de chegar na presença desse Pai, porque Ele é nosso Pai. Segunda coisa, Ele está no céu, ou seja, Ele governa tudo. Santificado seja o teu nome. Ah, Deus, como tu és grande, como tu és maravilhoso, como tu és magnífico. Seja feita a tua vontade na terra e no céu, como já está no céu. No céu as coisas de Deus já estão. Elas não serão, elas já existem. Então a vontade de Deus se estabeleça aqui na terra. Outra coisa, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra e no céu. Dá o que é meu, eu quero o que é meu. O que é meu para hoje, Senhor? O que é meu para hoje? Eu quero para hoje o que é meu. O que é meu para hoje eu quero. Tem provisão, tem sustento dali, do momento de intimidade. Tem provisão. Aleluia, tem provisão. Dá o meu pão de cada dia. Seja feita a tua vontade na terra e no céu, já dissemos, né? Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa. Sim, me perdoa, Senhor. Eu sou falho, eu não mereço, mas eu sei que tu me ama, porque tu é meu Pai. Tu me adotou como filho pelo sangue de Jesus. Assim como eu perdoo. Não me deixa errar, Senhor. Quando eu tiver que tomar uma decisão muito difícil, me dirija os meus passos. Olha, Senhor, hoje eu tenho que tomar muitas decisões, eu tenho que fazer muitas coisas, eu tenho várias atividades. É por isso que eu estou aqui na tua presença. Eu não quero errar, eu não quero cair na tentação, não quero cair no engodo do diabo, eu não quero ser enganado, ludibriado. Não, eu quero, no momento certo, me desperta através do Espírito Santo e diz, não é por esse caminho, me dirige os meus passos. Perdoa-me, dirige os meus passos, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. E aí, teu é o reino, tu és soberano sobre tudo. O poder, tu tem, de qualquer coisa que eu precisar, que tu tem poder. E a glória, a ti pertence tudo, toda a honra pertence a ti, para sempre. Amém. Boa noite, eu quero orar por você agora, quero te abençoar e quero dizer, coloque em prática esses passos. Você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Pai, em nome de Jesus eu abençoo. Eu abençoo essas vidas que estão
nos ouvindo, nos assistindo agora, aonde chegar esse vídeo, aonde chegar a voz, Senhor amado, onde chegar esse áudio, que seja abençoado, esse lar, essa família, seja abençoado agora. Senhor, traz a provisão agora, que o teu nome, Senhor, seja engrandecido nessas vidas agora e que se manifeste o teu poder, que se manifeste a tua salvação, que se manifeste a tua cura em nome de Jesus e que nada eles tenham falta, mas, Senhor, no momento oportuno, na hora oportuna, Senhor, tu vai dar o escape e o livramento. Eu abençoo agora em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Deus ricamente te abençoe.